O mundo, antes do dilúvio, mistérios, gigantes e a Arca de Noé. Mergulhe em um dos capítulos mais enigmáticos e fascinantes da história bíblica, o mundo antes do dilúvio. Neste vídeo, traçaremos uma linha que conecta antigos mistérios, a existência dos Nefilins e a construção da Arca de Noé, explorando o que as escrituras e as interpretações históricas têm a nos revelar sobre este tempo distante. Prepare-se para uma jornada onde fé, história e mistério se entrelaçam para iluminar as profundezas da humanidade antes do dilúvio. Imagine uma terra vibrante, repleta de civilizações complexas, mas mergulhada em corrupção. Segundo o livro de Gênesis, o mundo antes do dilúvio era um tempo de grande desordem, onde a terra estava cheia de violência. Era uma era onde o coração humano se distanciava completamente da bondade e do propósito divino. Neste período, a humanidade havia se tornado moralmente decadente, rejeitando os caminhos de Deus. Governos e sociedades estavam repletos de corrupção, e poucos se preocupavam com seus valores espirituais ou responsabilidades morais. É nesse contexto turbulento que misteriosas figuras emergem, deixando marcas tanto na história quanto na imaginação humana. Um dos maiores enigmas do mundo antes do dilúvio são os Nefilins. Quem eram estes gigantes misteriosos mencionados em Gênesis capítulo 6? Ali lemos: havia naquela época gigantes na terra. Muitos estudiosos acreditam que eles eram o resultado da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Mas quem eram realmente os filhos de Deus? Teorias surgiram. Alguns interpretam que seriam anjos caídos, seres celestiais que desceram à terra e transgrediram os limites de suas naturezas divinas. Outros acreditam que se referem a reis ou nobres humanos que se afastaram de Deus e buscaram grandeza própria. Seja como for, os Nefilins são um símbolo poderoso de um mundo que havia se afastado de sua origem moral e espiritual. Culturas de todo o mundo, de mitologias nórdicas a narrativas gregas, também falam de gigantes e semideuses que habitavam a terra em tempos antigos. Seriam esses relatos ecos de memórias coletivas sobre os Nefilins? Ou há algo mais profundo que une essas histórias tão distantes e culturalmente distintas? Deus, ao presenciar a corrupção e maldade que haviam se espalhado pela terra, decreta o dilúvio como uma forma de purificação. Essa decisão, embora severa, reflete o equilíbrio entre sua justiça e misericórdia. A terra precisava ser renovada, livre do mal que a consumia. Ainda assim, Deus não abandonou a humanidade. Ele escolheu um homem justo para preservar a esperança e a continuidade da criação, Noé. Esse ato reflete um plano divino mais profundo, onde mesmo no meio da destruição, a redenção está presente. Noé é frequentemente lembrado como o herói da história do dilúvio, mas sua verdadeira grandeza está além das águas e da arca. Ele era um homem de fé inabalável, obediente a Deus, mesmo quando o mundo ao seu redor zombava de suas ações. Imagine o cenário: construir uma arca gigantesca em um período em que chuva sequer era algo comum. Noé confiou nas instruções de Deus, acreditando no invisível. Sua obediência representou um contraste impressionante com a rebeldia da humanidade à sua volta. A arca não era apenas uma embarcação, ela era um símbolo profundo de proteção divina e fé. Suas dimensões, descritas em Gênesis, eram monumentais para a época. Uma construção de madeira de gofer com 3 andares, projetada para abrigar uma amostra de toda a criação viva. Mas o simbolismo da arca vai além de sua estrutura física. Ela representava a salvação oferecida por Deus àqueles que seguem seu caminho. Para os que não acreditaram em Noé, o som da madeira sendo batida e a formação do imenso barco foram apenas um motivo de escárnio. Mas para Noé e sua família, cada golpe de martelo era um ato de esperança contra o caos do mundo. O evento do dilúvio, conforme descrito na Bíblia, não é um relato isolado. Culturas de várias partes do mundo possuem narrativas de grandes dilúvios, histórias que ecoam a ideia de águas avassaladoras que renovam e purificam a terra. No épico mesopotâmico de Gilgamesh, encontramos uma história surpreendentemente semelhante. Utnapishtim, um personagem do épico, é instruído pelos deuses a construir um barco para escapar de um grande dilúvio,
salvando sua família e animais. Esse paralelo levanta questões intrigantes. Seriam todas essas histórias reflexos de um único evento histórico ou uma metáfora universal sobre a renovação por meio do julgamento? Para além do relato histórico, o dilúvio traz consigo uma lição espiritual poderosa. A água, que ao mesmo tempo destrói e cria, é um lembrete da dualidade da justiça divina. Ela purifica o mal, mas também oferece a chance de um novo começo. Ao cessar das águas, Noé e sua família emergiram para um mundo limpo, mas profundamente transformado. Deus estabeleceu um novo pacto com a humanidade, simbolizado pelo arco-íris no céu, prometendo nunca mais destruir a terra por meio de um dilúvio. Essa aliança trouxe não apenas um sinal de esperança, mas também uma responsabilidade. O dilúvio foi uma lembrança da conexão sagrada entre Deus e a criação, um vínculo que todos nós somos chamados a honrar em nossas vidas. O mundo antes do dilúvio é um reflexo poderoso da luta contínua da humanidade entre a moralidade e a tentação. É um lembrete de como nossas escolhas moldam o futuro e de como a obediência e a fé podem conduzir à salvação, mesmo nos tempos mais sombrios. A história de Noé e o dilúvio não é apenas um relato de antiguidade. É uma mensagem viva, uma luz que nos convida a caminhar pelo mesmo caminho de fé, confiança e obediência. Ela nos desafia a refletir sobre nosso papel no mundo, sobre como podemos ser guardiões do que foi confiado a nós. À medida que nos despedimos deste capítulo místico da história bíblica, somos convidados a contemplar a profundidade das narrativas que nos conectam a tempos antigos. O mundo antes do dilúvio, com seus mistérios, gigantes e a construção da arca, permanece um eco poderoso de nossa conexão com Deus. Lembre-se, essas histórias ancestrais, repletas de simbolismo e força espiritual, continuam vivas dentro de nós. Elas nos chamam a uma jornada de fé e descoberta, guiando-nos enquanto construímos nossas próprias arcas, nossos atos de esperança, fé e obediência em um mundo que continua a mudar.